A política brasileira parece presa em um ciclo, de um lado Lula, do outro bolsonarismo. E no meio disso tudo, existe espaço para uma terceira via em 2026? Essa pergunta voltou com força nos últimos meses, após movimentações de nomes como Eduardo Leite, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e outros políticos que tentam se apresentar como uma alternativa à polarização. Mas toda eleição recente mostra o mesmo problema. O eleitor brasileiro até diz querer um candidato de centro, mas na hora do voto acaba voltando para os extremos. E isso levanta uma discussão importante. Terceira via realmente existe ou virou apenas uma ilusão política no Brasil? Hoje vamos analisar os nomes do centro e do centro-direita em 2026 e que mostra as pesquisas e por que tantos candidatos moderados têm dificuldade de crescer nacionalmente. Fala, tropa do canal Hora Certa. Hoje o vídeo é sobre um tema que sempre volta em época de eleição, a famosa terceira via. Existe espaço para um candidato fora da polarização? Eduardo Leite pode crescer? Zema realmente virou presidenciável? Ou o Brasil continua preso entre Lula e bolsonarismo? Já deixa o like, se inscreva no canal e bora entender por que o centro político parece cada vez mais perdido no Brasil. Desde 2018, a política brasileira passou a funcionar quase como uma disputa de torcidas. Redes sociais, crises institucionais, Lava Jato, Bolsonaro e o retorno de Lula intensificaram uma polarização emocional muito forte. Hoje, muitos votam contra o PT, outros votam contra o bolsonarismo e candidatos moderados acabam sem espaço emocional no debate público. Plataformas como o TikTok, Instagram, X, o antigo Twitter e YouTube transformaram as eleições em disputas de narrativas, indignação e identidade política. Candidatos mais de centro enfrentam um problema muito grande, que é eles parecer como moderados demais em um ambiente dominados por discursos radicais. O eleitor brasileiro realmente quer equilíbrio, ou apenas diz isso até começar a campanha. De um lado, chamam de fascistas, do outro, chamam de comunistas. Mas afinal, quem é que está certo? Eduardo Leite parece há anos como promessa de renovação política do centro brasileiro. Jovem, moderado, com perfil técnico e boa imagem institucional. Ele tenta ocupar o espaço da chamada centro-direita liberal. Governador do Rio Grande do Sul, discurso moderado, tentativa de diálogo institucional, defesa de responsabilidade fiscal, perfil mais técnico e menos ideológico. Porém, Leite enfrenta enormes dificuldades para gerar mobilização popular nacional. Pesquisas recentes o colocam distante de Lula e dos principais nomes da direita. Ele perdeu espaço dentro do próprio campo de centro e sofre pressão tanto da esquerda quanto do bolsonarismo. O PSDB deixou de ter a força nacional que possuía anos atrás, reduzindo ainda mais o alcance eleitoral do governador. Na política atual, competência administrativa basta, ou carisma e polarização falam mais alto. Romeu Zema tenta se vender como alternativa ao PT sem depender totalmente do bolsonarismo. O governador de Minas cresceu nacionalmente defendendo liberalismo econômico, redução do Estado, discurso empresarial, combate ao PT e gestão fiscal mais rígida. Zema oficializou sua pré-candidatura presidencial e até tenta ocupar o espaço da direita liberal, buscando atrair empresários, mercado financeiro e eleitores conservadores. Porém, Zema realmente representa uma terceira via ou apenas uma versão mais moderada do bolsonarismo? Ele mantém aproximação com Bolsonaro, faz críticas duras ao STF, adota discursos fortemente anti-PT e frequentemente fala sobre o eleitor conservador. É como se os outros candidatos tentassem repetir a mesma fórmula que fez Bolsonaro conquistar uma verdadeira legião de fãs através de conflitos e polêmicas. Terceira via consegue sobreviver no Brasil sem escolher um lado da polarização? Muitos nomes vendidos como alternativas moderadas acabam orbitando o campo conservador. Isso acontece porque o eleitorado da direita continua muito forte no Brasil, mesmo com Bolsonaro inelegível. Existem alguns outros nomes que estão tentando ganhar espaço com essa chamada terceira via. Um deles é Ronaldo Caiado, governador de Goiás com um forte discurso de segurança pública. Possui um perfil muito conservador e oficializado como nome presidencial do PSD. Outro nome é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, com um perfil extremamente técnico, ex-ministro no governo Bolsonaro. Possui grande apoio do mercado, mas com uma grande proximidade com Bolsonaro, o que o leva a ter talvez uma permissão de Jair para que ele possa concorrer. Tarcísio no momento evita assumir candidatura presidencial e segue focado na reeleição paulista. Mesmo os candidatos considerados moderados, hoje
hoje precisam dialogar diretamente com o eleitorado bolsonarista para sobreviver politicamente. Talvez a verdadeira terceira via tenha desaparecido, porque o centro político foi puxado para um dos lados da polarização. Isso você percebe ao analisar o resultado do primeiro turno das eleições lá de 2002, onde Lula ficou com 48% e Bolsonaro com 43%. Ou seja, a terceira via que outros candidatos batiam na tecla praticamente não existiu. Toda eleição recente teve candidatos tentando romper a polarização e todos fracassaram. Isso acontece porque o Brasil vive um ambiente político altamente emocional e dividido. O eleitor diz estar cansado da polarização, mas as pesquisas continuam mostrando liderança de Lula e nomes ligados ao bolsonarismo. Candidatos moderados têm dificuldade de viralizar. Campanhas hoje dependem muito mais de identidade política do que de propostas técnicas. A terceira via enfrenta 3 grandes problemas: falta de paixão popular, pouca presença digital e ausência de uma narrativa emocional forte. Talvez o centro político brasileiro tenha perdido espaço porque em momento de crise, medo e insegurança, o eleitor tende a procurar lideranças mais fortes e ideológicas. Talvez a terceira via não seja apenas fraca eleitoralmente. Talvez ela não consiga mais existir em um país que se acostumou a viver em permanente guerra política. Eduardo Leite, Romeu Zema, Caiado e outros nomes continuam tentando construir uma alternativa à polarização brasileira, mas até agora as pesquisas mostram um cenário parecido com os últimos anos. Lula de um lado, bolsonarismo do outro, e no meio disso, um centro político que parece cada vez mais sem espaço, sem narrativa e sem conexão emocional com a população. Agora comenta aqui embaixo, você acredita que a terceira via ainda pode crescer em 2026 ou o Brasil continua preso entre 2 polos políticos? Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque a eleição 2026 já começou muito antes da campanha oficial. A gente se vê no próximo vídeo e fui!